Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Reinalda Correia do Reinalda Artes. No vídeo de hoje a gente vai fazer essa faixa para toalha, tá? Depois eu vou dar a medida, pôr na descrição do vídeo a medida para vocês. Só que nós vamos fazer em duas partes, tá bom? Então, a gente vai fazer um fundo aqui, só esse lado hoje. Tem essa flor com essas folhas, o botão e essas folhinhas, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos vou usar o clareador pro fundo e o verde grama. Ah, pessoal, esse tecido aqui é tergal verão, tá? Então, eu já fiz um fundo nele, porque ele é muito fininho, ele absorve muito rápido a tinta, então não dá tempo de correr, de trabalhar com ela direito. Então, eu fiz um fundo. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui um fundo aqui, ó, no início aqui bem pouquinho verde grama, com clareador, bem pouquinho mesmo, e vai esfregando, esfregando até sumir a tinta. Olha só, mais um pouquinho de clareador, para tirar toda a sujeirinha aqui do pincel. Olha só. Aqui do outro lado também. E na próxima aula eu já vou trazer todo feito já essa parte aqui, tá, gente? Daí adianta mais pra nós que vai ser maior o outro lado. Aí você vai esfregando esse tecido aqui. É complicado mesmo pra fazer, mas bem pouquinha tinta e o clareador. Mas quando tiver pronto, que a gente for fazer acabamento, a gente vai dar mais um retoquezinho aqui. Tá. Então, agora nós vamos fazer esse ladinho aqui. Mas é pouquinha tinta mesmo, senão ela fica marcada, tá? Olha só. E a folha que a gente vai fazer hoje é com verde oliva. E o branco. Um lado é verde oliva, outro lado é o branco. Aí nós temos o terra queimada, tá? Pra fazer a nervurinha da folha. Deixa eu fazer essa pontinha aqui também, pra dar profundidade aqui pra folha. Onde ela está sobreposta. Olha só. Agora eu vou usar o pincel número 6 da Condor, cabo vermelho. Olha só. Como eu sempre digo, é a zona de conforto de vocês, tá bom? Então, vocês que vão ver aí o que é melhor para vocês tá fazendo aí a sua pintura. Então, aqui de um lado eu tenho branco, olha, branco, o pincel tá um pouquinho sujo ali de rosa, mas não tem problema. Esfregando bem para ele entrar bem a tinta. Olha só. E do outro lado, o verde oliva. Aí você começa aqui, ó, e vai esfregando pra cima. Aqui mesma coisa. Sempre mesclando. Caprichando aqui no limite aqui do risco. Se tiver um pouquinho de excesso de tinta, você limpa o pincel.
Mais um pouquinho aqui. Isso aqui é um modelinho bem facinho, tá, gente? Pra você que tá começando aí. Olha só. Você pode usar agora o pincel número 0. Porém, eu vou estar usando o número 4. Se você tiver facilidade de trabalhar com esse aqui, fazer esses risquinhos, você faz esses risquinhos com ele, senão você pega o 0. Ou tem um outro que é menorzinho ainda. Olha só. Aqui. Ver se vocês estão visualizando bem, gente, tá meio escuro o tempo aqui, tá chovendo. Mas eu queria logo fazer esse pra vocês. Aqui, o tempo todo pode estar esfregando movimento circular. Olha só. Para esse tipo de tecido aqui, o melhor é esse pincel de cerdas macia mesmo. Ainda mais depois que você já fez o fundo aqui deu uma demão de tinta, né? Que é uma medida de tinta e 2 medidas de água, tá? A mesma medida que você fez da tinta, você faz de água. Aí, vem esfregando pra cima aqui do branco, ó. Vem esfregando. Tá vendo como fica bonito? Você vai esfregar mais um pouquinho. Vou aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem. Aí. Olha só. Aí, vem fazendo aqui os talinhos. Pintura facinha para quem tá começando. Você vai conseguir fazer bem bonita aí ela. Bem feitinho mesmo. Olha só. Uma nervurinha mesmo. É simples, pessoal. Só para vocês tá aí aprendendo como movimentar o pincel, tá bom? Aí agora a gente vai fazer, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Essas 3 folhas aqui, ó. Vamos lá. Essas 3 folhas eu vou fazer com verde grama, essas folhinhas. Então, você vem com o branco de um lado. Olha só. E o verde grama do outro. Sempre do ladinho do pincel só, da pontinha. Não é muita tinta aqui, esse tecido ele não pede muita tinta. Na hora que você tá preenchendo, olha aí. Aqui também. Branco de um lado, um pouquinho de verde do outro. Tira o excesso, vem com mais um pouquinho de verde. Quando vai fazer esse movimento circular, geralmente, nessas laterais assim, ó, é só o pincel que gira na mão da gente, sabe? A gente não leva a mão junto. É o pincel que roda. Olha só. Mais um pouquinho aqui, esfregando pra cima do branco, sem deixar marca. Porque senão você deixa marca, fica aquela divisa feia na pintura. Mais um pouquinho de branco aqui. Mais um pouquinho de branco aqui. Pra cobrir aqui a marca do lápis, tá, gente?
Eu fiz bem fraquinho, mas eu tive que fortalecer aqui a cor do risco para vocês visualizar. Ainda ficou um pouquinho fraco, né? Mas aí não dá para passar mais lápis do que isso. Agora a gente vai fazer com verde oliva esse talinho aqui, ó. Pincel em pé. E essa tinta não pode estar grossona, tá, gente? Aí você entra aqui um pouquinho, entra aqui um pouquinho e entra aqui um pouquinho. Se você quiser fazer aqui uma marquinha, pode fazer. Se não, pode deixar assim mesmo que fica bonito. Agora, vamos fazer o botão. Para o botão e para a flor, a rosa, a gente vai usar rosa chá, vermelho tomate e púrpura, tá? E na profundidade, o terra queimada. Mas vamos fazer o botão aqui com... Primeiro aqui o rosa chá. Eu tô fazendo com esse pincel pequeno, mas você pode fazer com o pincel grande. É o jeito que você gosta. Aí vem o vermelho tomate aqui. Traz ele pra cima do rosa chá. Limpa. E traz agora o púrpura. Tira o excesso. Aí vem com o branco. Olha só. O branco. Para dar aquela claridade. E vamos fazer aqui o talinho dele. Do botão. E o pistilo. Aqui, ó, faz uma bolinha aqui. E puxa. Põe tinta no pincel e puxa. Como se estivesse voando. Aí, aqui você vem, faz um quadradinho e puxa. Essas são as facilidades que a gente arruma na vida pra... Olha só. Esse botão tá pronto, ele vai ficar assim mesmo. Agora, eu vou fazer mais uma folha pra gente fazer uma flor. Então, eu venho com o branco de um lado. Vou pôr o óculos aqui. Branco de um lado. Passando o pincel sempre em pé. Principalmente na lateral, onde tá o limite do risco. Aí, vem com o verde oliva. Puxa pra cima do branco. Aí, pega aqui e vai. Vamos cobrir o risco aqui. Aí, vai puxando aqui pra cima. Vamos vir aqui, tá aqui no branco. Se você vê que tá com excesso de tinta verde no pincel, você limpa o pincel pra depois você trazer aqui pra cima do branco. É só... Vamos pôr um pouquinho de verde aqui, ó. E vamos trabalhar em movimentos circulares. Só. Agora, vamos com a nervurinha da folha. Você vai pôr e voa. Voa, voa. Você só encosta essa pontinha aqui, ó. E voa. Tá? Agora, nós vamos fazer a flor. Tá, gente? O vídeo de hoje vai ser vídeo curto. Acho que dá pra nós fazer mais uma folha.
Vamos ver, vamos fazer essa folha aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês. Não vai dar pra vocês. Deixa eu um pouquinho, isso. Então, nós vamos fazer essa folha aqui. Deixa eu virar a câmera um pouquinho aqui. Isso. Vamos tá fazendo essa folha aqui, ó. Essa. Então, vamos lá. De um lado branco. Tá dando pra visualizar. Branco de um lado, pincel sempre em pé. Encosta e puxa aqui na lateral. Essa é a folha mais facinha que existe, tá, gente? Pra fazer. Mas mesmo assim requer um pouco de atenção pra ela não ficar manchada. Aí vem com o verde. E já puxa pra cá pra não dar divisa. Vem pra cima do branco. Aí aqui o verde. Verde oliva. Que é o tom que a gente tá trabalhando. Olha só. Um pouquinho de branco aqui. Pra gente não deixar aqui marcado. E agora, de novo, a nervurinha. Só. Esse vídeo e os próximos, por os próximos dias, nós vamos fazer assim, pinturas fáceis, tá? Agora, nós vamos pra flor, pra rosa. Então, nós vamos usar aqui o vermelho tomate aqui, ó. Se vocês fizerem uma basezinha de branco, vocês vão ver a facilidade pro pincel correr, tá? Nesse tecido aqui. Agora, vem com rosa chá unindo aqui, ó. Esse tecido é tergal verão. Eu pinto muito Oxford também, tá, gente? Oxford é mais complicadinho, né? Mas com o fundo também fica bom. Com essa base aqui de fundo. Coloca a tinta, ó, e preenche. E esse tecido aqui, ele não chupa muita tinta, não, tendo a base. Aqui vem com vermelho. Vermelho bem aqui, ó. Vamos cobrir toda aqui. Viu como é bem lisinho pra pintar? E se o tempo estiver quente, você tem que ir fazendo por etapa pra não manchar a pintura. Olha só. Vamos cobrir. Espero que você esteja visualizando bem, tá, gente? Eu ainda não tenho equipamentos pra fazer essas gravações aqui, mas... como eu quero ajudar quem nunca... Não tem como pagar aulas, não tem como sair de casa pra fazer uma aula, né? Então, quando eu comecei a pintar, eu tinha criança... E foi tudo na cara dura mesmo. Mas depois a gente vai pegando exemplos e vai tendo cada um o seu jeitinho, tá? Mas é muito bom pegar dicas. Esfrega bem. Mais um pouquinho aqui. Aqui também nós queremos mais vermelhinho. Agora eu venho com o púrpura. Só. Aqui também púrpura. Esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais escuro.
Que eu decidi que esse lado aqui que vai ser sombra. E um pouquinho do terra queimada aqui. Pra dar profundidade aqui, ó. Aí vem um pouquinho aqui. Dá uma lavadinha no pincel. Aí você vem com o branco. Agora a gente vai misturar um pouquinho aqui de rosa chá com um pouquinho de branco e um pouquinho de diluente. Pra gente fazer aqui esse lado aqui da sombra. Esse lado aqui a gente quer que fica mais escuro. Então, vamos aqui com o branco. Pouca tinta. Só. Mirando pra dentro. Limpa aqui o excesso. Aí vem aqui. Fazendo aqui só umas curvinhas, o pincel sempre em pé. Esse lado é o lado da luz, da luz. Flores simples, muito gostosinha de pintar. Desse lado aqui é o rosa chá com o branco. Só. Se você não gostar de usar o branco puro, você pode misturar. Pode usar outra cor também. Ele vai sumir um pouco dessa tinta, tá, gente? Só. Um pouquinho de branco com rosa chá. Pra gente fazer aqui, ó. Só. Tá aparecendo aí pra vocês? Não, né? Eu vou dar uma escurecidinha aqui pra poder aparecer pra vocês aí. Põe um pouquinho de púrpura aqui. Deixa eu aproximar mais aqui. Aí. São flores simples. Se você não gostar desse estilo, também não tem problema, não. Você pode pintar do seu jeito aí. Tô dando a dica aqui mais pra movimentação mesmo do pincel, mas cada um tem um jeito. Vou pôr um pouquinho de vermelho aqui, pra escurecer um pouquinho aqui esse cantinho aqui, ó.
da pétala. Como é sombra aqui, nós podemos pôr aqui um pouquinho de púrpura. Uma escurecidinha aqui. Só. Tô gravando esse vídeo para vocês me acompanhar aí. Vocês não se esqueçam de dar o like, compartilhar, curtir sempre. Olha só. É uma pintura simples, mas que fica bonita. Depois que ela secar, pessoal, vai sumir um pouco dessa tinta branca aqui, tá? Ela vai secar. Olha só. Mais um pouquinho de aqui para aparecer, dando um retoquezinho aqui. Aqui. Olha só. Aí você vai dar uma clareadinha aqui onde você vê que tá muito vazio e que tá escuro. Aqui tem mais uma aqui. Uma pétala aqui. Só. Mais um pouquinho aqui, ó, uma pétala aqui. Pra não ficar tão longe aqui essa pétala. Agora nós vamos fazer o miolinho. O miolinho da rosinha. Um pouquinho de terra queimada. Pode estar usando zero, pincel zero, um palito de fósforo, o que você quiser que seja bem fininho. Eu tô usando a quina do pincel mesmo aqui, ó, amarelo ouro. E um pouquinho de branco. Na próxima aula, eu vou dar luz nesse botão aqui, tá bom? Gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E logo retornaremos com a outra parte. Não se esqueça de se inscrever e dar um like. Tchau pra vocês.